Obreiros, que Deus abençoe a todos, muito bom dia, que esse domingo seja um domingo abençoado na presença de Deus. Nós vamos agora para a segunda parte da mensagem do Bispo Renato com todos vocês e no domingo que vem nós voltaremos a falar a respeito dos frutos do Espírito Santo. Mas eu quero que você acompanhe essa segunda parte da mensagem do Bispo Renato. Vamos lá. Na visão da direita, essa visão de você ter a liberdade com o mínimo de interferência do governo. O governo existe somente para garantir a segurança da sociedade e garantir que as pessoas se respeitem, a ordem da sociedade, o respeito à lei. Ou seja, que não haja roubo, não haja assalto, não haja injustiça, mas fora isso, que as pessoas tenham o direito de ter a vida que elas querem. Tenham o direito de ir até onde a fé delas, a capacidade delas, a visão delas lhes dá o direito de ir. Essa é a visão que a direita normalmente promove. Por isso você ouve falar de livre mercado, quer dizer, mínima interferência do governo. Por isso você ouve a direita falar de baixar os impostos. Por quê? Porque com os impostos altos, entenda, a esquerda precisa ter um governo grande, inchado, para cuidar dos pobres. De onde vai vir o dinheiro para cuidar dos pobres? Os impostos. Então eles têm que aumentar os impostos. Quando aumenta os impostos, o que acontece? Enforca quem? Enforca quem? O empresário. Enforca o empresário, porque o empresário ele tem tantos impostos para pagar que às vezes não vale a pena ele ter uma empresa. Não vale a pena. Então a direita defende o quê? Baixar os impostos. Para quê? Para que o governo possa investir, aliás, o empresário possa investir mais e mais nos seus negócios. Porque é ele que gera empregos, é ele que paga o salário, é ele que faz a economia girar. O governo está falando aí agora sobre a reforma tributária. Você tem ouvido falar nas notícias, vai ouvir falar muito mais nos próximos meses. O que é a reforma tributária? É exatamente tentar cortar, diminuir, simplificar a bagunça de impostos que existe no nosso país. Você não tem ideia de quanto imposto a gente paga. Alguém disse que no Brasil a gente trabalha até maio, junho, só para pagar imposto. Então você começou em janeiro. Todo o trabalho que você vai fazer até maio, junho, é só para pagar os impostos do governo. E olha o retorno que a gente tem. Olha o retorno que temos. Então, por isso que essa ideia de cada um trabalhe e seja livre para colher os frutos do seu próprio trabalho, essa ideia, normalmente promovida pela direita, é uma ideia que mais se alinha com a visão bíblica. Mas não é uma coisa... como eu disse, eu estou falando de princípios aqui muito básicos, de uma forma simplista, para você entender, para você se posicionar. Onde é que a visão espiritual recai sobre esses dois lados da política? Um outro detalhe importante é o seguinte: para a esquerda se perpetuar no Estado, no poder, ela precisa derrubar os poderes estabelecidos. Quais são os poderes estabelecidos que regem a vida das pessoas? Os principais poderes estabelecidos. Vamos lá, quais são eles? Primeiro, família. Família é o primeiro poder que a gente descobre na vida. Na primeira palmada que você leva dos seus pais, você já logo descobre quem manda. Sim ou não? Primeira palmada que teu pai e tua mãe deu, você lá, opa, esse aqui eu tenho que respeitar. Porque ele pode me bater. Então, o primeiro poder que rege a nossa vida é a família. O segundo poder que rege a vida das pessoas é a fé. Eu digo primeiro a família porque antes da pessoa descobrir Deus, ela descobre a família. Antes dela descobrir que Deus existe, ela descobre que tem pai e mãe. Mas quando ela chega numa idade em que ela começa a entender a fé, então ela abraça a sua fé. Seja ela católica, evangélica, o que for, ela abraça a sua fé. E a fé é uma das coisas mais fortes que afetam a vida de uma pessoa.
Pela nossa fé, nós damos a própria vida, por causa das nossas convicções religiosas. Então, a família, primeiro poder. Segundo poder, a fé. Qual o terceiro poder que rege, que domina a sociedade? Chama-se leis, legislativo. O legislativo, as leis, começando com a Constituição e depois as suas variantes, as suas leis, que uma vez, uma lei passada, acabou, ninguém discute, não tem mais discussão, ou você obedece à lei, ou você é punido por desobedecê-la. Então, para a esquerda se perpetuar no poder, ela precisa tomar posse destes três poderes. Ela precisa tomar posse da família, da religião e das leis. Porque uma vez você estando no controle destas três coisas, acabou. Acabou. É o que acontece na China hoje. Na China, vocês devem saber que na China, por muitos anos, hoje eles já mudaram esta política, mas por cerca de 30 anos ou mais, o chinês só podia ter quantos filhos? Um filho. Olha o governo interferindo na família. Só um filho. Então, eles controlavam e controlam a família. Nós temos igreja lá na China, mas igreja subterrânea, igreja que não pode ser oficial, porque o governo chinês tem a sua igreja. E o governo é que dita o que vai ser pregado, o que o pregador vai falar, o que pode falar e o que não pode falar. Por quê? Porque teme que se as pessoas tomarem conhecimento da verdade, então já era o comunismo, já era a doutrina deles. Então eles tomaram conta da religião. E obviamente não preciso falar que as leis estão nas mãos dele. Uma vez no poder, eles fazem o que querem. Colocam juiz, tiram juiz, passam leis, etc, etc. Então eu te pergunto, isso é uma coisa, isso se alinha com os princípios de Deus? A esquerda, para tomar posse da família, qual é a estratégia? A estratégia dos últimos tempos é bagunçar a família. Não existe mais aquela família tradicional, pai, mãe, filhos, não, tudo é família. Se eu quero ficar com um homem, se eu quero ficar com duas mulheres, se eu quero ter 3 homens, tudo é família, tudo é amor, tudo é possível. Por isso esses projetos de lei que vão permitindo poliamor, homem com homem, mulher com mulher, mulher com 3 homens, homem com 3 mulheres. Para quê? Para bagunçar o conceito de família. Então, a atitude da esquerda é ir desconstruindo a família, vai desconstruindo a família. Vai desconstruindo a família, até que chegue um momento que não tem mais família. Nós já estamos chegando a esse momento. Eu pergunto, quantas pessoas você conhece hoje que tem uma família intacta, tradicional? Não responda para mim, pense, olhe no teu círculo social. Olhe o teu círculo social e veja quantas famílias você conhece hoje que são intactas, que tem a mãe, o pai, do primeiro casamento, tá? Do primeiro casamento, porque o divórcio facilitado também foi uma ação da esquerda. Hoje a pessoa pode casar hoje, amanhã divorciar. É o divórcio facilitado. Então, mãe, pai, filhos do mesmo casamento. Você vai ver que isso está se tornando cada vez mais raro. Então, a família tradicional vai perdendo aquela visão. A criança cresce hoje, ela nasce hoje, quem é minha mãe? Quem é meu pai? Ela ela passa o tempo na creche, de 7 da manhã até 5 da tarde, 6 da tarde na creche. Quem é minha mãe? Quem é minha mãe? Essa tia que passa comigo o dia todo? Ou essa que me pega e me leva para casa onde eu durmo? Então, a pessoa vai perdendo o senso de família. Então, desconstruindo a família. Tomar posse da religião. Tomar posse da religião. Por que a esquerda tem interesse de proibir a pregação do Evangelho? De cortar as liberdades dos pregadores do Evangelho? Pela razão que eu falei para você. Se a gente tem a liberdade de pregar o que está aqui, então logo os olhos das pessoas vão
se abrir, os olhos vão se abrir, muitas coisas vão começar a clarear na mente das pessoas. Então eles não têm o interesse que a gente pregue abertamente, mas eles querem criar leis dizendo de forma aparentemente empática, né? A forma assim, não, eles não podem falar o que eles quiserem para não ofender a pessoa. Não, o pastor não pode pregar sobre homossexualismo para não ofender a comunidade LGBT. Mas eu não tenho liberdade de religião, eu não tenho liberdade de crença, eu não posso crer o que a palavra de Deus fala sobre isso. Eu não preciso desrespeitar. Eu não vou sair, como a gente aprendeu na nossa igreja, nunca sair por aí levantando bandeiras, porque Jesus não levantou bandeiras. Mas a palavra de Deus fala claramente sobre esses assuntos. Eu não tenho liberdade para falar sobre isso? Você vê que hoje as pessoas se ofendem por tudo, não ofendem? Hoje você não pode contar uma piada, você não pode falar uma determinada palavra, você não pode falar que o gordo é gordo, você não pode falar que a pessoa é nordestina, você não pode falar nada, porque tudo é ofensa. Por que tudo é ofensa? Porque eles querem controlar o que você fala. Mas, repito, sob uma bandeira de coitadinhos, coitado, não é justo com o gordo, deixa o gordo comer. Quieto. Não é verdade? Quer dizer, a bandeira sempre é essa, tadinho do gordo, tadinho do não sei quem, tadinho não sei, sempre o tadinho. Na verdade, eles não se preocupam com ninguém nem com nada. Eles querem o quê? Eles querem levantar bandeiras, porque no momento que alguém fala em nome do gordo, o gordo logo, pô, legal, valeu, pô, gostei, ó, alguém está falando por mim. É ou não é verdade? Quando alguém levanta uma bandeira em nome de uma minoria, aquela minoria se junta. Quer dizer, mais votos, mais poder, mais gente para apoiar essa ideologia. Deus nos ensina a falar a verdade às vezes ofende. Eu não estou dizendo aqui que você tem que sair falando mal de pessoas por causa de onde elas são, ou o corpo delas. Não, Deus ensina a gente a respeitar. Eu não preciso de uma lei para entender que eu tenho que respeitar o meu próximo. Trate o teu próximo como você gostaria de ser tratado. É a palavra de Deus. Não preciso de uma lei para isso. Então, eles querem proibir a pregação do evangelho, querem restringir o que a igreja pode fazer, onde ela pode atuar, porque a igreja representa um poder que mantém a sociedade independente do Estado. Então, você tendo essa visão que eu estou passando para você, você começa a perceber o que é e o que busca a esquerda e o que é e o que busca a direita. E você se situar. Nós pendemos um pouco mais para esses princípios aqui, nos pendemos, sem dúvida, porque alguns mais princípios desses estão alinhados com a palavra de Deus, mas não quer dizer que todos os princípios deles estão alinhados. Então, é impossível, para concluir agora, é impossível você ser uma pessoa de Deus comprometida com a verdade e estar avançando uma ideologia da esquerda no meio da igreja. Se você trabalha para a esquerda, se você abraça princípios da esquerda, você está abraçando princípios contrários à palavra de Deus. Se você abraça princípios radicais da direita, provavelmente você está abraçando também princípios contrários à palavra de Deus. Então, desperte para isso. Nós não estamos aqui forçando sobre vocês uma visão política, não. Eu estou falando para você da palavra de Deus. A palavra de Deus tem os dois lados. E eu tenho que ter a inteligência para entender quando que eu preciso aplicar esse equilíbrio. O meu próximo está caindo, está precisando de ajuda, eu vou ajudá-lo, eu vou carregar a carga dele. Um dia, se eu estiver precisando, eu vou precisar que alguém me carregue a minha carga. Mas, de forma geral, cada um leve a sua própria carga. Cada um seja independente, cada um produza para poder fazer uma sociedade melhor. Se todo mundo estivesse produzindo, não haveria tantos problemas. Então, nós não estamos impondo sobre você uma visão política, nós estamos falando para você da palavra de Deus. Então, dentro dessa palavra, dentro dessa verdade, posicione-se. E é por isso que a gente não pode estar entranhado em nenhuma dessas ideologias. A nossa fé vem daqui, ó.
A nossa ideologia é a palavra de Deus, é a verdade, que não é ideologia, é a verdade de Deus, e ponto final.